Dispatch não deveria ter dado certo, mas deu. O canal Cantos do Camo. Canto do Camus. Cantos do Camus é interessante o nome. Dispatch tinha tudo pra dar errado. Um jogo que apareceu do nada de um estúdio independente, que não tem nenhum outro lançamento. Pois é, Dispatch é o primeiro. Um jogo de escolhas, estilo que tem sim os seus fãs, mas com certeza divide opiniões, enquanto aborda um tema que, de uns tempos pra cá, já tá meio manjado. Super-heróis. Pra mim não tá manjado, cara. É só falta de criatividade. Os caras não têm criatividade pra fazer o negócio. Criatividade e política. Os dois pontos, juntos. Os caras não param de militar em cima de política. De jogo. Ainda assim, o jogo foi um sucesso e pra muita gente, um dos melhores lançamentos de 2025. Indie, eu acho que foi o melhor. Que, convenhamos, não foi um ano parado não, né? Eu acho que ninguém esperava isso, e a dúvida que fica é como? Como esse jogo, que mais parece uma série interativa que dá pra completar em umas 10 horinhas, conquistou tanta gente pelo mundo todo? Bom, na minha visão, muito desse sucesso vem por conta dessa cena aqui. Parte da minha opinião do porquê que Dispatch tá dando tanto certo é porque tá tendo uma carência de jogos. Tem pouco jogo, pra falar a real. Não tem... tu mostrou 2 jogos só, infelizmente. Não tem muito jogo foda aparecendo aí. Infelizmente a gente tá numa falta de jogo bem feito do caralho, tá? A princípio, nada demais, né? A verdade é que não é essa cena em si que é importante, mas tudo que gira em torno dela. Eu vou falar de spoilers, então por favor, jogue o joguinho porque vale a pena a experiência. E agora sim, deixa eu explicar. Dispatch foi feito pela Ad Hoc Studio, sei lá. Um estúdio repleto de ex-funcionários da Ubisoft, todo mundo que sai de lá faz coisa boa do nada, mera coincidência, e também funcionários da Telltale, que era referência em jogos com foco em narrativa e escolhas. Os caras têm bagagem no negócio, mano. Prova disso é que, apesar do tema relativamente saturado, Dispatch consegue abordar ele de uma maneira... Tá saturado, cara. Eu sinceramente não acho que exista tema saturado. Eu acho que só pessoas que não querem fazer o trabalho bem feito, tá ligado? Qual jogo você acha que leva o GOT esse ano? E por que o Expedition? Eu não joguei Expedition. Nem conheço esse jogo, deixa eu ver. Expedition. É o que? Um simulador? Interessante. Cara, eu não sei quem leva, né, velho? Porque Game of the Year é comprado, man. After braving the unforgiving Transylvanian Alps in Season 3 of Expeditions, it's time to complete your journey through the Carpathian. Expedição 33. Ah, tá. Cara, eu não sei, o bagulho é comprado, né? Eu tenho plena convicção de que é comprado esse jogo. O jogo não, o GOT. Plena convicção. Ah, tá, o joguinho que apareceu aqui, né? Eu não joguei. You should never have come. Vocês recomendam? You're only going to make things worse for everyone. I thought I was used to losing people. Yeah. Tá me lembrando do Final Fantasy. Bom demais. Boy, take Então eu vou jogar. everything. Se quiser fazer a boa por mim aí. Eu não joguei. Quando eu jogar, eu I te dou uma know opinião. it seems absurd to offer oblivion as Vou jogar em live, recompense, but inclusive. Eu joguei, e pelo que vi, joguei de turno. Pau no seu cu. Caralho, mano. Calma. Mas enfim, eu vou jogar. Isso daqui eu digo que é o melhor porque foi o único que eu joguei. Eu tenho que ter dignidade, né? Não é dignidade, esqueci o nome. Humildade em dizer que eu só joguei esse jogo. Maneira diferente, que por si só já chama a atenção. Se liga. A gente acompanha a história de Robert Robertson III, um cara que é, como esperado, um super-herói. Ele é conhecido como Mecha Man, que essencialmente é um título, um manto que passa de geração em geração da família dele. O negócio é que, normalmente nessas histórias, nós acompanhamos o crescimento de um herói, a ascensão dele. Dessa vez a gente vê
a queda de um herói. O Mecha Man já era conhecido e renomado, mas perdeu pro Mortalha, o mesmo vilão que matou o seu pai, o último Mecha Man. Nisso, o traje que tornava o Robert um herói para de funcionar. Ele não tem poderes, ele não tem dinheiro, já que gastou tudo pra manter o legado da família dele, e não foi pouca coisa. You must have spent hundreds of thousands of... Millions. Então, o que sobrou pro Robert foi um apartamento vazio, feio e triste, e o cachorrinho. O Robert falhou como herói, por mais que esse fosse o destino dele, a única coisa que ele sabia fazer. Ele deixa claro que tinha aceitado que morreria ali dentro do traje. Ajudar as pessoas a combater o crime era tudo o que o Robert conhecia. O jogo não cita algum amigo próximo, um familiar que mantém contato. Qualquer pessoa que o Robert poderia ter por perto, ele mesmo afastou, enquanto tava de luto pelo pai. A gente vê alguns desabafos do Robert durante o jogo, e muitos são ouvidos só pelo Biff, o cachorro dele, que parece ser um bom ouvinte, mas é meio triste, né? Com isso em mente, essa história não é sobre o Mecha Man, mas sobre o Robert. Como o Robert segue em frente depois da sua derrota, que impediu ele de continuar atuando como herói. Se reerguer sem dinheiro, sem poderes e sem moral nenhuma, é meio complicado, convenhamos. Mas por mérito e por sorte também, uma segunda chance aparece pra ele. Dispatch imagina um mundo onde super-herói é literalmente uma profissão. Pois é, pessoas com poderes ou habilidosas o bastante podem fazer parte de uma rede de heróis, bater ponto, ter 13º e tudo mais. As pessoas ligam, pedem ajuda e um herói adequado é enviado pro serviço. Também é uma abordagem diferente do que a gente tá acostumado e que é muito interessante. Enfiar um monte de herói, até vilões, pra participar de reuniões e tomar café no tempo livre é o tipo de coisa que a gente só vê em Dispatch. Nesse contexto, o Robert é chamado pra coordenar um grupo de heróis dentro dessa rede, e em troca seu traje vai ser consertado pra ele voltar a ser o Mecha Man em algum momento. E quem que fez essa proposta pra ele? Bom, A melhor mulher. A melhor mulher desse jogo. E ninguém vai me fazer acreditar que a Invisga tá perto dessa mulher. Invisva. Sei lá, foda-se. Caguei essa mulher. Caguei. Essa loira é incrível. Invisga é a única escolha que vale. Desculpa. Discordo, tá? Invisga mostra como que as pessoas preferem a maluca do que o relacionamento saudável, tá? Ela é louca, ela te bate no primeiro dia, ela mentiu pra você pra caralho, tá? Porra, é uma filha da puta, mano. É uma personagem legal, né? Eu tornei ela heroína na minha run. Eu também consegui consertar ela. Eu consegui também, Mas, tipo, eu percebi que tinha uma coisa boa ali. Mas não, mano. Não, se comparado com a loira luminar, ela é uma pessoa gente boa, velho. Ela não pensaria em fazer um negócio que a Invisga tá fazendo, a Invisga faz, entendeu? Uma diferença de caráter. eu acho que um dos... O negócio da Invisga, da loira luminar, querer terminar o relacionamento dela, que já tava em frangalhos, pra começar a querer você, tá? Tipo, vamos ter um relacionamento, mostra um traço de caráter, tá ligado? Mostra que, tipo, ela é decente, diferente da Invisga, velho. Que no meio do trampo começa a falar sobre sexo no banheiro do trampo, pô. Aí não dá, pô. motivos pra Dispatch te fisgar tão rápido é a maneira com a qual eles lidam com a Blonde Blazer, a loira luminar. Ela aparece pela primeira vez salvando o Robert, que falhou miseravelmente em enfrentar ladrões que mal apresentavam o risco. E a mina tava de olho no Robert com um fenômeno, né? Mano, acontece quando você gosta de... Quando você tá com um relacionamento que acabou, praticamente só falta conversar e falar, ó, não quero mais. Acaba que acontece isso daí. Isso daí não torna ela uma mau caráter. Quando o relacionamento já acabou, é possível que você se apaixone por outra pessoa. Não é um traço de mau caratismo. Tanto que, quando você beija ela, ela fala, pô, não queria deixar, não queria isso. Ela mostra que ela não queria o beijo. Ela queria terminar primeiro pra depois falar com você. Eu sendo hater dela e ficando do lado com a loira no final do jogo. Porque tu entendeu, Thiago. Thiago, tu entendeu, porra. A Invisível é da hora? Ela é da hora. Ela é totosa? Ela é. Mas, mano, a loira luminar é o relacionamento que vai durar, é o relacionamento que tu vai casar e vai ter filhos. A Invisível, ela tem vários traços ruins de personalidade. Você ter mudado ela, tipo assim... Quando fala que você mudou ela no fim do jogo, é que ela virou uma heroína. Isso não significa que ela que mudou o fato dela ter dado soco na sua cara lá no começo do jogo. Aquilo ali não foi porque ela não queria ser heroína, né? Porque ela queria ser vilã. Aquilo foi porque ela foi filha da puta mesmo. Ela acha que ela pode ter direito de dar um soco na cara da pessoa que ela gosta. Eu quebrei com a Invisível na cama pensando nele. Eu também.
Quando começou o episódio assim, eu falei, caralho, eita porra. Mas tá bom, né? Acontece. Ela tava afim dele, então tudo certo. O problema pra mim foi ela tentar falar isso daí no meio do trampo, pô. No meio do trabalho. Tá lá no banheiro, ela querendo os atos libidinosos no banheiro. É foda, velho. Que fica na cara que ela é tudo o que a gente espera de um super-herói comum. Ela é a referência, o símbolo de esperança, uma personagem que soa até meio genérica parando pra pensar, mas rapidamente a gente descobre que ela é muito mais do que isso. A Luminar tem um cargo importante na rede de heróis e ela mesma é uma heroína muito famosa. E ainda assim, é uma pessoa modesta. A Luminar... Inclusive, quando ela chegou no final do jogo e eu vi aquelas estatísticas dela, eu falei, caralho! Eu não sei se você falou isso daí também, ô Thiago. Quando tava no fim do jogo ali, reta final, todos os heróis se unindo e você comandando eles... E apareceu a loira Luminar com aquelas estatísticas cheias de... Eu falei, caralho, mano. Qualquer coisa que eu mande pra ela fazer, ela consegue. Sozinha. Tipo, as estatísticas dela eram perfeitinhas, cara. Admira o Mecha Man, mesmo depois do fracasso desastroso de talvez ter socado um repórter, caso você seja louco Quebrada e tenha feito total, isso. exatamente. A verdade é que sim, ela se aproxima do Robert por interesse, a ideia desde o começo era chamar ele pra rede de heróis, mas quando ela aborda o Robert, ela vê o Robert. Em poucos diálogos dá pra sentir verdade nela, e não só isso, sentir também que no fim ela é só mais uma pessoa. Ela tem piadas ruins, ela tem inseguranças. Pô, família, ela fez tudo parecer um date, fica mó climão. Não sei se ela mandou muito bem nisso não, mas é sobre isso, cara. Ela erra. Mais pra frente você descobre. Mas vai falar do Gold Aquaboy. Aquaboy. Melhor do que Fenômeno, mano. Falo mesmo. Tô leve pra caralho. Tá? O Aquaboy, ele foi muito subestimado, muito humilhado, mas ele é melhor do que o Fenômeno, mano. Que ela, uma das heroínas mais fortes da SDN, tem medo do que vão pensar quando descobrirem que a loira Luminar é morena. Ela tem problemas com relacionamentos, lidar... É uma das coisas que eu não entendi, velho. A loira Luminar... Ai, eu não sei se você vai gostar de mim, eu sou morena. Oxi, tá achando que tu tá na Alemanha? Alemanha na época do bigodinho? Não tô te entendendo, velho. Ela saiu pro Gostosa, saiu do Gostosa para outra Gostosa. Não mudou nada. Quando eu olhei, eu falei, caralho, Gostosa. A sintonia dela com o Flambe é putaria, sim. 100% de aproveitamento. Com a mídia é nitidamente complicado às vezes, a gente vê ela pedindo conselhos e surtando no seu privado. A Luminar é uma personagem muito crível, que faz a gente conhecer melhor o Robert já no comecinho, e certamente é um dos motivos pro Dispatch te convencer de continuar jogando. No fim do jogo, eu fiquei tenso de verdade por essa personagem. Todos os outros eu gostava, mas se ela morresse eu ia ficar mal, velho. Ô, caralho. Se ela morresse eu ia ficar mal. Se ela morresse eu ia falar, caralho. Eu ia ficar mal pra caralho se ela morresse, velho. Ao longo dos próximos episódios, a Luminar continua preocupada com o Robert. Inclusive vai ter segunda temporada, pelo amor de Deus. É um daqueles jogos que você quer que tenha continuação, mas você não quer, porque você não quer que ela se machuque, velho. Robert dando o suporte que pode. Ela sempre tá lá por ele, mesmo que você não invista em um relacionamento. Uma cena que tá tatuada no meu cérebro é aquela onde a Luminar, pela segunda vez, te salva. E pra fazer isso, ela nem precisou bater em ninguém, usar os poderes dela. Bastou chegar. Not disrespect one of the last true heroes. O maior vilão dentro da história do Dispatch respeita a Luminar a ponto de simplesmente recuar. Por mais... A Luminar, ela farmou uma aura aí, velho. O que ela farmou nessa cena... Mas que soubesse que dava pra derrotar ela. Seria ótimo ver mais da Luminar em ação, mas nessa cena em específico, ela não lutar tem uma força muito maior. Saber que ela tem os seus medos faz cenas como essa terem um baita impacto. E olha só que loucura, logo depois, a gente descobre que os poderes da Luminar vêm do amuleto que ela usa no pescoço e que, na verdade, a loira Luminar é só uma moça. Ela deixa claro que admira o Robert por combater o crime por tanto tempo, mesmo sem poderes, mas no fundo, a Blazer também não tem. Aliás, abdica deles mais tarde. É por conta de tudo isso que a loira Luminar, ou a Mandy, se destaca muito em Dispatch, sim, mas não é o único personagem que rouba a cena. A equipe Z toda não é o que a... Junto a equipe Z não é a loira Luminar. Em questão de personalidade.
recrutado pela Luminar, agora, ao invés de ser o super-herói, o Robert precisa coordenar uma equipe de heróis dentro da SDN. O que faltou avisar antes, porém, é que o grupo de heróis do Robert era, na verdade, um monte de ex-vilões, criminosos em reabilitação. A Luminar acreditava no potencial deles e achava que o Robert era perfeito pro serviço, mas não ia ser fácil. Essa tal equipe Z era desastrosa, envolvia inclusive vilões que o Robert já derrotou enquanto Mecha Man é babado. Durante o turno, nas partes onde Dispatch realmente vira um jogo, você vê sua própria equipe se sabotando, atrapalhando a si mesma, se recusando a ir em missões. Foi o inferno. Eu passei a mandar de 1 em 1. Não fala assim da poderosíssima Prisma. A Prisma é da hora. Porra, mas tem tantos outros personagens mais legais. A Malévola é legal também, mas tem tem personagens tão mais legais. O Robert não é respeitado, os caras desobedecem ordens, é uma equipe péssima. Mas você percebe que eles ligam pelo menos um pouco pra esse trampo. Um momento que eu acho muito Essa bonito... cena eu achei fofo, todo mundo mas batendo você palma. percebe que Ei, parabéns, foda. eles ligam pelo menos Gostei um pouco pra esse trampo. Um momento que eu acho muito bonito é quando a gente pega a Invisível tirando foto do ranking dela na equipe. Acho Só isso porque fofo. subiu um pouquinho depois de uma missão e não seria mais cortada do time. Thanks. Nesse mesmo episódio, uma decisão relativamente importante no jogo te obriga a cortar alguém. E é pra sempre, cara. Eu me lembro de cortar o Sonar só porque eu via a Coupé falando isso aqui. É sutil, mas influenciou minha decisão, cara. Eu me lembro de que cortar ele o falou? Sonar só porque eu via a Coupé falando isso aqui. Preciso desse trabalho. Todo mundo precisa, man. Tá, alguém. Ah, eu preciso desse trabalho. É pra sempre, cara. Eu me lembro de Todo mundo precisa. Eu cortei a Coupe. cortar o Sonar só porque eu via a Coupé falando isso aqui. É sutil, mas influenciou. Eu cortei a Coupe porque ela era agressiva demais. Eu olhei e falei... Puta, ela é muito vilanesca ainda, velho. O Sonar... Ele tá em reabilitação também, mas ele só parece um pouquinho... nonsense. Ele só não tá prestando atenção nos bagulhos direito. Minha decisão, pô. Ver a reação do Sonar descobrindo que ele tá fora também é triste, cara. No dia seguinte, quem era próximo de quem você cortou, fica bravo contigo, pô. Vira e mexe, tu vai ouvir umas indiretas. Eu fiquei irritado. O anão que ficou puto comigo. Não tem o que fazer. Depois que algo zoado rola na história, por exemplo, todo mundo fica um pouco mais calado, interagem menos, dependendo até perdem atributos por estarem com a moral baixa. E tudo isso agrega pra que a gente tenha empatia por esses vilões. A gameplay durante os turnos, aliás, é bem simples. Cada herói tem seus pontos fortes e basta interpretar as missões pra enviar um adequado. Porém, ainda assim, é interessante, porque interage com sorte, então o resultado é sempre imprevisível. É paia demais mandar o personagem perfeito pro trampo e ele falhar, mas quando você manda o Aquaboy e ele faz a boa, certamente é memorável, né? Um minigame básico e que nem afeta a história do jogo em si, mas Eu queria dar o trabalho pro Aquaboy, porque ele queria muito, mano. Quando eu vi que, tipo, eu quero ser herói e tal, e ele só é desajeitado, eu falei, cara, eu vou dar a chance pra esse moleque, velho. O Fenômeno, man, foda-se. Caguei. Esse cara é aceito em qualquer agência, você tá entendendo? O Fenômeno, man, ele é aceito em qualquer agência, mas esse moleque... Ele não vai ser aceito em nenhum lugar. E ele só precisa ter a chance de ganhar experiência, de lutar pra ele ser foda. Quando eu olhei entre eles dois, eu falei... Aquaboy, velho. Aquaboy, não tem jeito. que geram os momentos legais. E apesar do modo ser sim divertido, a melhor parte, pra mim, são as interações entre os personagens. Você conhece muito mais de cada um deles por meio de conversas simples, e isso, de novo, humaniza os membros. Alguns são mais amigos, viram até uma sinergia que te garante mais sucesso em missões. E eu me lembro de rachar o bico sempre que eu via a Invisível e o Golem interagindo. Ela perguntando como ele tava indo nos aplicativos de relacionamento, ou se ele tava disponível pra jogar videogame depois do trabalho. A Coupé falando do romance que ela tá lendo, a Prisma falando de agachamento. Cara, I haven't really ever been high before. I never recommend this to anyone, but I think you specifically should try. tem vários momentos maravilhosos durante os turnos e que fazem você se apegar aos personagens, por mais que eles ainda se odeiem um pouco. Tá, vai, eles se odeiam bastante. Um negócio que me chama atenção na equipe e nos heróis de Dispatch no geral é como eles escolheram moldar esses heróis. A maioria deles tem uma fraqueza direta ou indiretamente. O golpe baixo, por exemplo, tem super força, mas é pequeno pra cacete. Isso virou parte do estilo de luta dele, ele é doido, cara. O Aquaboy, tadinho, ele solta água, mas tipo, sempre. Ele sempre tá soltando água. A Invisível pode ficar invisível se segurar a respiração, mas tem asma, tem o Chase, o Gold. Mas pra mim... Asma também porque quando ela bate, ela fica visível de novo. Eu acho que é assim o negócio do poder dela, porque não faz sentido ela ficar invisível e desinvisibilizar do nada. Faz mais sentido ela lutar invisível o tempo todo, mas eu acho que isso dá uma limitação do poder dela. O que melhor faz isso é o Fenômeno Man.
Fenômeno Man. Até onde eu sei, ele não tem uma fraqueza nítida, ele é o herói. Só que aí, ele passa o jogo inteiro deprimido. É isso, ele tá tristão toda hora e isso afeta o desempenho dele. Eu curto essas limitações porque é um jeito criativo de não fazer mais do mesmo. Além de fazer os heróis ficarem bem mais pé no chão, eles ficam mais próximos da gente, sabe? Fora que eu não falei da maneira. Inclusive teve um errinho de continuidade aqui, né? Mesmo. Se você Além de olhar, fazer os heróis ficarem ele bem levantou rápido e aqui não tá os machucados da velocidade, né? mais pé Errinho no de chão, eles continuidade. ficam mais próximos da gente, sabe? Fora que eu não falei da maneira que o Dispatch usa o humor. Ele tá presente desde o começo do jogo. O Dispatch tem essa vibe de sátira e tal, mas as piadas fazem personagens insuportáveis ficarem legais. Eu lembro que eu não aturava o Flambé, é sério, mas ver o bullying dele chegar num nível tão desnecessário com o Robert fez eu começar a gostar do cara, pô. É tão Não, eu não gostei dele. chato que fica legal, não sei explicar direito, mas você com certeza lembra da música dele, por exemplo. E apesar de eu não ter falado tanto de alguns, todos os personagens da equipe Z têm o seu momentinho, sabe? Todos mostram em algum momento como eles lutam, como eles pensam, e o que não aparece em cutscenes você Acho descobre legal. nos turnos. Todos os personagens eu gosto, mas o Flambé, não, tipo, não é que eu odeie ele, mas eu, sei lá, frente aos outros personagens, eu acho que ele é o que eu menos gosto. Mas é claro que alguns heróis da equipe receberam um pouco mais de atenção. Eu acho que essa personagem ficou mais popular que o jogo, acontece, né? A Invisiva é tida como a pior da equipe, não por ser incapaz, mas por ser extremamente difícil de lidar. Isso fica claro bem rápido, na verdade. Ela te desobedece, machuca um civil, depois ela atrapalha de propósito a Malévola pra receber crédito em uma missão e subir o ranking dela, só que rapidamente você descobre uma outra coisa. Ela quer fazer o bem. Naquela cena polêmica do vestiário, muita gente não entendeu o que ela quis passar, falando pro Robert que queria ser vista como ele via a Luminar. Dependendo da sua rota, faz sentido ela falar isso num tom romântico, beleza, mas aqui ela tá falando sobre admiração, sobre fazer diferença, sobre ser respeitada até mesmo pelo vilão principal da cidade. Sim, ela é uma pessoa ignorante, invasiva. O que ela tá fazendo no banheiro masculino, cara? Quando a gente conhece... Mau caráter. Não esqueça. Ellen, é tudo isso que você falou e um pouquinho de mau caráter. E você precisa ser mau caráter pra fazer umas babaquice dessa. ela, a Courtney tá numa sala que não deveria e acaba descobrindo que o Robert é o Mecha Man, algo que não era pra acontecer. Depois, quando ela foi suspensa do time, ela tava na sala de reunião, ouvindo se você ia manter a mulher no time ou não. A Invisiva é sim problemática, mas ela acha que nunca vai ser vista como a Luminar porque ela não consegue ser como a Luminar. Flying through the sky. Nothing to hide. What's your point? I have fucking villain powers. Na visão da própria Invisiva, ser uma vilã, fazer coisas ruins, é o destino dela. O jogo não cita nenhum amigo próximo, um familiar que mantém contato. Opa! Percebeu o negócio? O Robert já esteve no mesmo lugar. Ele achava que estava destinado a viver e morrer por algo que nem foi ele que decidiu. Mas não. Ele caiu, se reergueu e agora é um novo Robert. Um herói da sua própria forma. Ele é a prova, não só pra Invisiva, mas pra toda a equipe Z, de que dá pra recomeçar. Não é fácil, muita coisa vai dar errado, mas dá. No fim do jogo, a gente descobre que a Invisiva, na verdade, é uma agente dupla. Ela trabalha tanto para SDN quanto para o Mortalha, dos dois lados da moeda se equilibrando em uma linha tênue. Nesse contexto, as suas decisões como Robert impactam para que lado a Invisiva vai pender. E no fim, tudo que ela precisa é de confiança. O Robert dedicou a vida a ajudar as pessoas e agora acreditar na equipe Z, fazer eles serem pessoas melhores, era literalmente o trabalho dele. Falhar com a Invisiva, fazer ela aceitar quem ela acha que tem que ser, é falhar como Robert. E não, você não precisa de um relacionamento com ela. E é claro, nem sempre dá para salvar todo mundo. Robert já falhou, os seus heróis vão falhar em missões também, mas eu acho que a redenção da Invisiva soa certo, considerando todo o contexto do jogo. Que no começo era um grupo de vilões desajeitados, um projeto que estava quase sendo descartado, agora é uma equipe decente. Esse grupo de vilões é capaz de recomeçar, eles podem reescrever a própria história. E a prova mais pura, mais bonita disso é essa cena. No começo do jogo, uma cena como essa parecia inviável, mas de repente, bum, todo mundo tá na casa do Robert, curtindo a companhia um do outro. Dispatch é especial porque tudo é feito de um jeito muito natural. A maneira que os diálogos são construídos, as piadinhas, um personagem falar por cima do outro mesmo, de novo, é sutil, mas agrega muito. Falando sobre detalhes sutis, você reparou que nessa festa todo mundo traz uma lâmpada pro Robert? Tipo, pra que tanta luz, irmão? Mas é aí que tá. Isso é um símbolo. O Robert trouxe luz pra essa galera, acreditando no potencial de cada Bonito. um deles. E fazendo isso, além do Robert mudar a equipe Z
mudou o Robert. Os dois lados encontraram um jeito de recomeçar um no outro, e isso é muito bonito, cara. Fica mais bonito ainda quando você descobre que a artista por trás da música que toca na festa, a Bershi, já tá com 5 milhões de streams no Spotify. Um tempo atrás ela fez um post agradecendo ao Dispatch e falando que os fãs desse jogo mudaram a vida dela. É claro, ainda tem chão. A Invisiva pronta, o Chase apronta também, mas nesse momento aqui o jogo clicou pra mim. Eu já tava curtindo, claro, mas aqui eu percebi que Dispatch era algo a mais. Quando o Chase pergunta por... Na minha opinião, o Chase deveria ter morrido. Falo mesmo. O Chase é um personagem da hora. Eu fiquei mal quando ele chegou perto da morte. E quando ele voltou, apesar de ter sido muito legal, eu falei, caralho, mano. Será que eles têm medo de matar personagem? Se sim, putz. Tá ligado? Putz. O Chase, ele é da hora, cara, mas isso daqui dá uma má impressão. Eu espero que eles matem personagens. Eu não quero que eles... Eu gosto dos personagens, mas eu não quero que eles tenham medo. Eu quero que eles, se eles quiserem matar, eles matem. Tá ligado? Não quero que eles fiquem refém da fandom e não vamos matar personagem não. Não, pô. Mata, se for necessário, se tem uma narrativa tal, mata, pô. Não tenho medo. Robert, o que a gente faria com Mortalha? You would do that. Kill Shroud. Eu lembro de não pensar nem 2 vezes, cara. E então, de repente... Eu falei, eu não tenho certeza. O jogo me permite escolher o que fazer com ele. São poucos segundos pra fazer a decisão, mas foi tempo suficiente pra eu lembrar do sermão do Chase. Parecia a coisa certa, vingar o nosso pai e todo mundo que o Mortalha já machucou, mas nossa equipe não era composta por vilões? Eles também causaram mal em algum momento. Eu entendo. Eu matei. Não, eu matei. Eu matei. Veja, existe uma diferença. Mesmo que não pareça, mesmo que, são 2 bandidos, são 2 fora da lei. Sim. Mas ele destruiu uma cidade inteira pela sua ganância. E não vai parar. E não vai mudar. É a diferença entre um batedor de carteira e o Hitler. Entendeu? pra mim tem uma diferença entre batedor de carteira e Hitler. Tipo, existem tantos níveis de maldade que você precisa fazer pra chegar nesse ponto que esse cara chegou, que não dá pra voltar, cara. Não dá pra viver em sociedade com esse cara. Ele é um perigo. Ele sabe como matar vários heróis. E dominar uma cidade. Ele quase dominou uma cidade. Então eu matei. Eu não acho que ele ia mudar. Entendo sim quem escolheu completar essa vingança, mas quando eu parei pra pensar que o Chase... Eu não pensei em vingança. Né? Vou vingar o meu pai. Não, eu pensei tipo... Cara é complicado, mano. Ele precisa morrer. Não dá. Não vai ter outra chance. Todos os heróis se juntaram e quase perderam com esse vilão no mais tranquilo. Ele não tava no auge. O auge dele seria se ele tivesse pegado a tecnologia aí do personagem principal. Se tivesse pegado a tecnologia do voo do cara lá. Lembra do Mecha? Se ele tivesse pegado aquela tecnologia, ele teria feito um boneco invisível. Impossível de vencer. Impossível de vencer. Ele já estava... superior a todos os outros personagens da história ali. Ele já estava acima. Se eu tivesse mais contato com esse mundo e soubesse que existem outros heróis que sim conseguem dar cabo dele, beleza, eu acho que eu não mataria. Mas vendo o tamanho da proporção do problema que ele causou para a cidade, vendo o que ele pode fazer ainda, e que ele sozinho, sem ter o poder máximo, quase matou todo mundo, não tem jeito, vai pro saco. Odiava a Invisível e ainda assim arriscou a própria vida pra manter... Tem chance de reabilitação, muito perigoso pra viver. Exatamente, foi isso que eu pensei, Fabrício. Muito, muito perigoso, velho. O que a Invisível pode fazer? Ela pode matar uma rapaziada, mas é impossível ela fazer essa desgraça que esse maluco fez. Entendeu? É muito possível que, tipo, pega todos esses personagens, toda essa galeria de heróis, de vilões que a gente teve aí, que viraram heróis. Todos eles, unitariamente, poderiam ter feito merda. Mas eles não seriam esse cara aqui. Esse cara, há uma necessidade de poder. Você precisa ter poderes pra fazer o que ele faz. Só que é necessário ter um conhecimento no mundo do crime. Um conhecimento de logística. Como mexer com dinheiro. Ter contatos. Tá ligado? Se eu, Alex, quiser fazer um monte de merda, eu não consigo fazer um estrago
que um homem como ele, com contatos, consegue fazer. Tá ligado? Mesmo se a Invisível não tivesse o nerf de ficar sem respirar, era só ver o calor do corpo dela. Acabou. Exatamente, mano. Sabe, você entrou na minha cabeça. Tipo, é simples. Não é impossível parar esses caras. Tá ligado? Esse maluco aí é muito, muito perigoso. Ele tinha muitos contatos, velho. Ele tinha uma equipe de super vilões. Esse cara era complicado. Mas quando eu parei pra pensar que o Chase odiava a Invisível e ainda assim arriscou a própria vida pra manter ela viva, matar o Mortalha só não parecia a escolha certa. Aliás, percebeu que Dispatch não tem um final super chocante e inesperado? Ainda assim, ele funciona super bem. Isso rola porque a gente já curte tantos personagens que bastou ver eles em ação. Juntos, ver a equipe Z usar os próprios poderes pra salvar outros membros e não pra atrapalhar eles à toa. Assistir essa luta longa pra Dedel com o Mecha Man de volta é da hora demais, cara. De acordo com as suas escolhas, a Invisível pode virar vilã, o membro descartado pode acabar não voltando pra equipe, mas no geral, esse é um final bem feliz. Pra mim, todo mundo voltou. Eu consegui reabilitar todo mundo. Tirando Mortalha. Mortalha foi pro saco, quero nem saber. Portas ficam abertas pra algo a mais, sim, porém, se parar por aqui também funciona. Mas sendo bem honesto, é improvável. Dispatch agora tem fãs do mundo todo considerando esse o jogo do ano. Sem nem precisar de uma gameplay super complexa, um mundo aberto vasto. É óbvio, o jogo acerta muito em direção de arte, na animação fluidinha, nas músicas, porém acerta especialmente contando essa história, que não é sobre um herói que derrota vilões, mas sim de um herói que os salva. Muito bom. Oi, eu sou o Camus e dá pra reparar pelo número de views minúsculo que esse é o primeiro vídeo do canal, né? Eu curti demais a experiência de jogar Dispatch, vou rejogar também fazendo outras escolhas. E na moral, eu tinha que falar desse jogo, tô torcendo pra ele ganhar o prêmiozinho no The Game Awards. E aqui eu te convido, se você acha que... Se tiver um Astrobot 2, não vai ganhar não. Falar de alguma coisa, deixei passar, por favor, coloca nos comentários. Eu vou adorar ler, concordar ou não também, né? Como você chegou até aqui, eu agradeço de coração, tá? Espero que o vídeo tenha valido seu tempo. Provavelmente eu não vou ganhar um centavo com esse vídeo. Eu tô numa fase de testes com o meu canal ainda. E quem sabe a gente se tromba aí de novo, né? Vai saber. Mais uma vez, obrigado e o vídeo é bom, mano. Continua, velho. Muito bem editado, muito bem feito. Acho foda. Vai dar certo, velho. Toca aí o projeto. Cara, que loucura, velho. Dispatch é muito bom, velho. Você vai falar, que coisa do caralho.